Quando esses pensamentos assolarem o seu coração em sua jornada diária, saiba que o Senhor está com você e a ama. Você é como um tesouro pessoal, propriedade exclusiva de Deus. Ele diz que somos como joias sem preço. Em Malaquias 3,17 diz: faz essa afirmação. E naquele dia que preparei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade exclusiva. Terei compaixão deles, como um homem tem compaixão do seu filho que o serve. Não é maravilhoso saber que, apesar de nossas imperfeições, somos amadas pelo Senhor? Viva na presença constante de Deus, independente do que sente ou faz. Ele se importa com você, a tal ponto que deu seu único filho para salvá-la. Essa é a maior prova de amor jamais vista no mundo. Amém? E tem uma pequena oração que a gente pode fazer com nossa voz, né? Eu posso falar e vocês repetem. Fala assim: Senhor, te agradeço por me amar, a tal ponto de entregar teu filho, para morrer em meu lugar. Obrigada porque me escolhestes. E agora eu sou propriedade exclusiva das tuas mãos. E agora sou propriedade exclusiva das tuas mãos. Amém? Que nós possamos ser essa mulher valorosa, a mulher dos dias de hoje, que ainda pode sentir amor ao próximo e principalmente sentir o amor do Senhor. São mulheres que estão aqui trabalhando na obra do Senhor, e que a gente possa cada dia, dar o nosso melhor para poder servi-lo, e que o Senhor venha abençoar cada vida aqui representada aqui nesse local, aqui no altar, mas também a cada uma de vocês que tem trabalhado também para servir
pode vir para cá. Olhar para vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite que eu recebi. É um privilégio estar aqui com vocês. E eu gosto de preparar coisas, aí eu estudo bastante, eu pesquiso, eu ouço, né? E tenho aprendido demais com algumas pessoas aqui. E nessa tarde eu quero falar sobre, eu estava orando, o que eu vou trazer, a Marisa me fala o tema, né? Aí me inspirei em Débora. E colocamos o tal como corajosa como Débora. Eu achei muito bacana o que foi mostrado ali. Eu estava mostrando aquela mulher surreal, né? Olha ela pra mim. Essa mulher não existe. Só olha se ela tá lá pra mim. Que está tão bem resolvida em todas as áreas. Mulher que não chora, mulher que não fica triste, né? Isso não existe. E é quando ele fala da mulher atual, todos nós conseguimos encaixar em alguma situação. Então hoje eu quero trazer sobre Débora e olhar para Débora como uma pessoa normal, uma mulher igual a nós. Só que ela tinha uns diferenciais, os que temos a beleza. Para sermos usados como Débora, tem algumas coisas importantes, né? E para a gente entender, quero que vocês abram Juízes, livro de Juízes. Eu quero trazer um contexto histórico, um pouquinho, que situação Débora assume o papel de juíza, né? Para a gente entender o que estava acontecendo com esse povo de Israel. Vocês podem deixar aberto já Juízes capítulo 1, que aí eu vou só relatando algumas coisas. Aqui a morte de Josué, todas as tribos começaram a conquistar seus territórios. Foi sorteado lá em Jerusalém, até hoje Israel, as tribos, cada um tem o seu lugar. Eu sei que nós navegamos pelo mar da Galileia, aí tinha tribo de Manassés, tribo de não sei o quê. Eles continuam mantendo o clã deles. Interessante isso, né? Então eles foram sorteados, cada um eram as descendências de Jacó, as 12 tribos continuaram, né? E foram sorteados em diferentes lugares. Só que isso era cheio de gente inimiga ali, estava povoado, né? Então eles tinham que lutar, expulsar e tirar o povo de lá. Então um irmão ajudava o outro enfim, eles conseguiram. E Deus tinha dado uma ordem, que eles destruíssem tudo, destruíssem os habitantes. Só que quando eu fui ler o capítulo 1, depois você lê, você fica surpresa, que acho que foi 3 tribos apenas que acabaram com tudo. As outras foram deixando. Ah não, vamos deixar eles morar aqui, não tem nenhum problema. Ah, eles podem ficar aqui, a gente vai conseguir conviver com eles. Para que matar? A maioria deles desobedeceram a Deus. E foi algo assim muito terrível. No capítulo 2, do 1 a 3, eu vou estar lendo agora, olha o que Deus fala. E Deus, além de destruir os habitantes, era para destruir seus altares a Baal e a Astarote, os balins, né? Não fizeram nenhuma nem outra. E aí leva o povo de Deus, judeus lá no meio, não podia dar coisa boa, né? Você sabe muito bem o poder da influência, né? E era isso que Deus queria evitar. Olha o que ele fala no 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Eu vos tirei do Egito e vos trouxe uma terra que prometi a vossos pais com juramento. E vos disse: Nunca desfarei minha aliança convosco. E vós não fareis aliança com os habitantes desta terra. Pelo contrário, derrubarei os seus altares. Mas não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Por isso eu disse: Não os expulsarei da vossa presença, mas serão vossos adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vós. Gente, Deus é muito correto. Deus é Deus. Se vocês olharem toda uma trajetória do povo de Israel no deserto, Deus dizia, é assim, né?
Moisés não consegue entrar na terra prometida porque ele era só para tocar na rocha. Ele estava tão nervoso, o povo cobrando água, que ele... E aí Deus só mostrou para ele, não deixou entrar. Então ele é bem, né? Aquilo que ele estabelece na palavra dele, então nós temos que ter assim, bastante cuidado, né? Foi algo que, assim, que falou muito comigo, que quando Deus dá uma ordem, é assim, então não dá para fazer, vou dar um jeitinho. Não é, ficar com dó das pessoas. Mas Deus mata tudo e Deus exaltar. Deixar. E nós vamos ver o que acaba acontecendo aqui. E além disso, fizeram alianças com esse povo, começaram a trocar casamentos. As filhas judias casando com os outros povos. Aqui fala até os povos que tinha, né? Não quero, porque é muita gente, não quero perder nesse detalhe, né? E, enfim, não deu outra coisa. Depois Josué morre e os anciões também. Isso está no versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Olha a nossa responsabilidade de nós ensinarmos nossos filhos, nossos netos, né? Aqui a geração foi embora. Os velhos, antigos que viveram toda aquela experiência de travessia, né? Saindo do Egito, e tudo se perdeu. Aí eles esqueceram de saber de nada, aí eles abandonam o Senhor, seguem outros deuses, Deus dos povos, e começam a adorar eles. E com isso eles provocaram a ira do Senhor. Eu lembro que Jeremias fala que de dia eles iam fazer sacrifício no templo, e à noite eles iam nos montes fazer sacrifícios a Baal. As mesmas coisas. Incrível, né? Dupla personalidade. A Bíblia fala também que nós não podemos servir a dois senhores, ou a gente é de um e de outro. Não tem meio termo, irmãos. Vocês que estão aqui, eu sei que todas vocês são conhecedoras da palavra, mas de vez em quando a gente tem que levar um puxão de orelha. Que nós nos acomodamos e achamos que não, vou dar um jeitinho, mas não é isso não. É aquilo que Deus realmente quer. E aí o povo começa a sofrer demais, porque Deus entrega literalmente o povo de Israel na mão dos inimigos. E ele falou, olha, eu vou deixar, não vamos expulsar ninguém, vão ficar apurinhando vocês, a ponto que estupravam mulheres. Era um negócio terrível, escravizavam eles e chegavam no ponto que eles não aguentavam mais. Aí eles começaram a orar. E Deus foi tão maravilhoso que ele ouviu a oração. Deus podia dizer, não, vocês semearam, agora colhe, agora sofrem. Mas não, Deus teve compaixão e novamente quis ajudar aquele povo. Aquele salmo fala que de manhã se renova a sua misericórdia, o seu amor, e à noite nós podemos agradecer pela sua fidelidade, né? Então, isso que Deus acaba fazendo. E quando Deus então ouve a oração do povo, está lá no versículo 16, do capítulo 2, 16, quem está acompanhando. Mas o Senhor levantou, vou ler o 15 também. Por onde quer que saíssem, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Conforme o Senhor havia advertido e jurado, eles estavam em grande aflição. Mas o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos dos saqueadores. Então, o propósito, Deus levanta juízes para que eles pudessem libertar o povo, né? E Deus ficava ao lado do juiz durante toda a vida, livrando os israelitas. Então, era alguém escolhido, que o Espírito de Deus habitar naquela pessoa, e ela era, claro, ela tinha todos, Deus capacitava, né, para isso, né, para ser um guerreiro mesmo, de coragem, né? E enquanto esse juiz vivia, Deus estava com ele, né? O único que a gente sabe que Sansão pisou na bola, né? Não
final, porque ele também não foi obediente, né? E é interessante que, mesmo assim, com os juízes, nem todos ouviam os juízes, continuavam adorando os ídolos também. Então, nem todo mundo ouvia os juízes, né? E no verso 20 e 22, quero ler aqui também, nação desfez a aliança que fiz com seus pais e não deu ouvidos à minha voz, não expulsarei mais de diante dela nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Farei isso para pôr Israel à prova, para ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como seus pais fizeram. Assim o Senhor permitiu que aquelas nações ficassem na terra e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Foi o que eu já falei antes, que eles ficaram ali e servissem de prova, né? E que seriam até um laço, podíamos dizer, né? Daqueles deuses, aquelas coisas, tudo para tirar o povo do caminho certo. Então, para que Deus fez? Para provar que Israel se iam guardar os caminhos do Senhor. E no capítulo 3, então, começa a escolha dos juízes. Então, a gente já sabe que eles tinham um propósito, Deus tinha um propósito com os juízes, de trazer o povo de volta para o caminho certo e de poder lutar com o povo para vencer seus inimigos. E quando os juízes estavam, eles tinham lutas, eles realmente, na verdade, é Deus que batalhava por eles, né? Não é nem o povo, porque eles eram sempre menos e minoria, enfrentar grandes inimigos ali na época, mas Deus estava ali e eles acabavam vencendo. O primeiro juiz está lá no capítulo 3, que é um homem chamado Otoniel. 3:10, vamos ver aqui. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele se tornou juiz de Israel. Então foi a guerra e o Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra quem prevaleceu. Então a terra teve sossego durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz, viu? Enquanto ele estava vivo, houve paz. Nem o povo mais veio azucrinar, tirando sossego a paz de Israel. Então Otoniel foi o primeiro juiz, eles foram vitoriosos, né? Mas, depois que ele morre, novamente o povo se desvia nos caminhos do Senhor. Então não era uma substituição automática. Eles tinham tempo de paz, morreu o juiz, vamos enterrar, tranquilo. E daí passavam os anos, aí se passam 18 anos, e o povo novamente se afasta de Deus, eles são dominados novamente pelo inimigo. Aí o povo ora de novo, Deus nos socorre, pelo amor de Deus, está difícil, tem que trabalhar, serviços forçados, e eles judiavam realmente do povo de Israel. Aí Deus levanta outro libertador, que é um homem chamado Iude. E esse Iude é interessante. Deus chama ele, passa essa tarefa, ele vai sozinho enfrentar um rei. Foi sozinho. Ele foi lá, levou um monte de presentes para o rei, deixou ele entrar. Aí sempre tem os acompanhando. Chegou uma hora, ele saiu, voltou e disse: eu tenho um segredo para o rei. Aí todo mundo saiu, né? Ainda tem esse monte de presentes, ouro, coisa e tal. Quando ele saiu, ele mata o rei. Ele mata o rei, fecha atrás dele, é uma câmera que ele chamava, e foi embora. Aí o pessoal veio, o rei deve estar não sei o que, né? Deixaram. Passou muito tempo, isso deu tempo para esse Iude fugir, né? E aí ele chamou todo o seu exército, entraram e venceram a batalha contra aquele rei. Depois que eles foram ver que ele tinha matado o rei. Então ele agiu assim com muita sabedoria, muita esperteza, né? Lógico que Deus sempre dava toda uma direção.
Deus dizia, olha, hoje vocês vão lá a tal lugar, vocês vão fazer isso e mais aquilo. Era tudo muito bem desenhado. Isso é desde Davi, desde Moisés, Josué também, né? Então eles recebiam comandos muito claros. E depois disso, de Úria, segundo o juiz, teve sossego durante 80 anos. Foi o tempo que esse homem viveu. Aí o povo, né, tudo firme, confiando em Deus e coisa e tal. Aí passou de novo o tempo, esse povo novamente se desvia dos caminhos do Senhor. Aí surge um homem chamado Zangar. Esse mata 600 filisteus com uma aguilhada de boi. Aí fui pesquisar o que era aguilhada. E era uma vara comprida com um ferão na ponta. Alguém que fustigava os animais. Fustigava, né? Cutucava. Vamos, anda. E ele com isso ele matou 600. Aí lembrei de Sansão com uma queixada, né? Matou um monte de outros, né? Então esse homem também, ele libertou Israel. Não consegui ver o tempo que libertou, mas nós vamos agora entrar no capítulo 4, que começa a história de Débora. Seguindo essa mesma sequência de pecados, de arrependimento, um tempo de paz, logo o povo se desvia de novo. Então, no capítulo 4, vou ler de 4 a 16, nós vamos nos deter na história da Débora. Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidó. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas iam a ela para que julgasse suas questões. Certo dia ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naphtali, e disse-lhe: O Senhor Deus de Israel te ordena, vai junta 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulão e conduze-os ao monte Tabor. Farei com que Cícera, chefe do exército de Jabim, te ataque com seus carros de guerra e suas tropas junto ao ribeiro de Quizão, e o entregarei nas tuas mãos. E Baraque disse: Se fores comigo, irei, mas não irei se não fores. Ela respondeu: É certo que irei contigo, mas a honra desta expedição não será tua, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque até Quedes, onde ele convocou Zebulon e Naphtali, 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Um queneu chamado Eber havia se separado dos outros queneus, os filhos de Ubade, sogro de Moisés, e armado suas tendas junto ao carvalho de Zananim, próximo de Guedes. Quando anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor, Cícera reuniu todos os seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, desde Arosete, Agoim, até o ribeiro de Quizão. Então Débora disse a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. É certo que o Senhor já foi à tua frente. Então Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 homens o seguiram. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera ao fio da espada, com todos os seus carros e todo o seu exército. Cícera desceu do carro e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu carros de guerra e o exército até Arosete e Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não restou um só homem. Aí depois temos a caçada de Cícera. Mas Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: Entra, meu senhor, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Peço que me dês um pouco de água, pois estou com sede. Ela abriu uma vasilha de couro cheia de leite, deu-lhe de beber, o cobriu.
Ele ainda lhe disse: fica à entrada da tenda, e se alguém vier te perguntar: há alguém aí? Responde: não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se em silêncio enquanto ele dormia profundamente, pois estava exausto. Então cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. História cabeluda, né? Negócio bem complicado. Então vamos ver o que acontece com... Vamos falar um pouquinho sobre Débora. Um tempo atrás eu tenho ministrado na igreja sobre o chamado. Né? E o primeiro chamado que a palavra de Deus nos faz, que nós devemos ser santos. Né? Não é um chamado de serviço, não é um chamado disso ou daquilo. Primeira coisa, o Senhor quer que nós sejamos santos, que nós levamos uma vida conforme a palavra de Deus, né? E que cada vez mais nós nos tornamos mais semelhantes com Jesus. Tudo bem? Esse é todo Tudo bem. nossa vida. E eu creio que Débora se encaixa muito bem nisso. Débora foi uma mulher de oração, uma mulher intercessora, uma mulher que se diferenciou das demais. A mesma coisa Maria, mãe de Jesus. Ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, porque ela tinha um diferencial. E essa Débora também. Então era uma mulher de oração. E diante da sua dedicação, intimidade que ela tinha com o Senhor, Deus a escolheu para julgar o povo de Israel. E ela tinha duas coisas. Ela era juíza e era profetisa. Deus usava a boca de Débora para profetizar, para trazer a ordem de Deus, porque ela fez com Baraque. Então ela era uma mulher que vivia aos pés do Senhor. E eu quero dizer para vocês, nós precisamos ser, nós não podemos servir a Deus na igreja, no ministério, vocês que estão reunidos aqui na igreja, se você não é aquilo que Deus quer. Mais vale o caráter, gente. Como nós vivemos, como somos dentro de casa, como lidamos com o marido, como lidamos no trabalho. Né? Para mim isso sempre foi muito claro. Que eu tenho que ser a mesma mulher, a mesma pessoa dentro da minha casa, na igreja, no trabalho, quando eu vou ao supermercado, qualquer lugar. Não existem diferentes comportamentos. Lógico, na minha casa tem mais liberdade, né? Mas o respeito, o testemunho tem que ser o mesmo. Porque de repente, olha, nossa, eu quero ser igual a Débora. Eu também quero. Vamos chegar lá, né? Então essa é uma das primeiras coisas. Débora era uma mulher de oração. Então tudo começa na essência. E aí a gente pode perguntar como está a nossa vida de oração. E como você está enfrentando esse tempo de pandemia? Eu já conversei com a Dona Helena, com outros pastores. Estávamos ontem lá no Bosque da Saúde, uma igreja de 1.200 membros. Vocês não sabem, não imaginam a dificuldade de trazer o povo de volta para a igreja. Sabe, aquelas pessoas que já não estavam mais querendo ir? Essas já vazaram. Aquelas que ainda estavam mais ou menos, algumas vão se firmar, outras vão sair fora também. E tem aqueles que realmente têm sede e fome da palavra, vão estar. Então lá, pelo menos esse mês de setembro, é o mês de transição, que nós estamos tentando trazer as ovelhinhas de volta para congregar. Eu acho que já passou o tempo das lives, né? É tempo de nós nos encorajarmos. Por isso que essa mensagem é apropriada. Não podemos ficar se assustando. Eu acho que os primeiros 2 meses também fiquei tão assustada que eu não recebia ninguém dentro da minha casa. A minha filha ia fazer compras e me deixava ali, eu pegava, né, e lavava tudo, e aquela loucura toda. Passou 2 meses, falei, não é assim, né? Aí aos pouquinhos a gente foi retomando os cultos de manhã, 8 pessoas, 10 pessoas, até que chegamos em 72 pessoas de manhã. Então a gente já está voltando uns 3 meses.
quando foi 9 de agosto, fez um mês, estamos também às 18 horas. Né? E preguei algumas lives, mas eu disse, chega, eu preciso de gente. Eu não consigo olhar para uma câmera que eles gravavam, né? Uma câmera, imaginar que tem gente lá atrás, né? Aí não quis mais gravar, falei, vocês gravam, tá, o pastor, a Rosa, o Gustavo. Falei, não vou mais gravar. Aí comecei a ministrar. Deus me deu uma série de ministrações sobre santificação. Foram 6 semanas que eu ministrei na igreja, domingos de manhã, 9 horas. Para mim não importava se tinha 8, se tinha 10, se tinha 15, se tinha 20. Mas eu tinha pessoas presentes. Gente, tem coisas que só acontecem na igreja. Você vai ter comunhão online. Você vai conseguir compartilhar alguma coisa. Você vai dar oração, não sei o quê. Você é tão frio. Não tem jeito. É hora de retornar para congregar. E eu quero deixar aqui um estímulo para vocês. Ajudem a trazer o povo de volta. Lá, os nossos irmãos todos estão no empenho. As células, a maioria já voltaram presencial. Claro, com cuidado, espaço amplo, né? Mas não dá. Gente, está fazendo 6 meses. Tudo bem, no começo, nós nos cuidamos, continuamos cuidando. Mas eu creio que nesse momento o diabo está usando essa estratégia para esfriar um monte de gente. Não é só distanciamento social, não. É distanciamento espiritual. Porque eu não acredito que as pessoas nas suas casas estão nessa intimidade com o Senhor. Fazem qualquer coisa, menos assistir uma live. Nós temos experiência disso. Domingo, 18 horas, passa o programa direto pelo Face. Depois você vai olhar lá, poucas visualizações. Faz qualquer coisa. No começo a gente está, nossa, vai fortalecer a família, incentivamos os pais a fazer devocional, fazer culto doméstico, estávamos fornecendo material, que tudo isso é balela, aliás. Eu nem vou perguntar para vocês se vocês fizeram esse tempo, porque com certeza tiveram muita dificuldade. E fora aquelas famílias que às vezes é só a mulher cristã, o marido não é, os filhos não querem saber nada, né? Como que ela vai fazer algo? Não é possível, né? E eu quero mencionar um versículo, Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Você tem medo do quê? Afinal, se eu viver, sou do Senhor. Se eu morrer, sou do Senhor. E se chegou a minha hora, Ele vai levar, com Covid, sem Covid. Verdade. Não é? Eu penso. Então, vamos cuidar esse medo exacerbado que esse povo tem. E teve um casal que eu conversei esses dias, aí disse, não, nós só vamos voltar no que vem. Você imaginou? Mas ainda tem outubro, novembro, dezembro, né? E essa pandemia vai estar no meio de nós, esse vírus vai continuar. Ainda persistindo, talvez com a vacina depois, o que a maioria das pessoas já passaram pelo Covid, porque elas vão estar gerando anticorpos, né? E assim a gente vai vencendo. Mas será que nós vamos adiar tanto assim? Gente, 1 mês já é muito quando alguém não vem para a igreja. 2 meses, mas já está dando 6 meses. É muito tempo, irmãos. Nós vamos ter que assoprar muito essas brasas, né? Assoprar para que elas novamente se aqueçam. Tem um versículo que até passei para Marisa, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então Deus nos deu autoridade. Nós temos tantas promessas na Bíblia que o Senhor nos guarda. O Salmo 91, tem outros salmos também que falam disso, que praga nenhuma virá à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. A gente precisa se apropriar disso e crer nessa palavra. Esse é o tempo de nós aplicarmos fé, senão nós não vamos
vencer isso. Então não podemos nos esconder. Então precisamos estar firmes no Senhor, buscar intimidade, sermos intercessoras, né? Eu sei que vocês oram pela família, pelos outros. Então essa foi a primeira qualidade de Débora. Uma mulher envolvida de oração, né? E por isso que Deus olhou para ela e deu uma porção especial daí, né? Todos os juízes receberam o Espírito do Senhor, os capacitando. E Débora também não foi diferente. Débora, uma mulher sábia. Débora significa abelha, incansáveis. E abelhas produzem mel. Então o nome dela significa abelha. Em tempo de paz é uma doçura. Em tempo de guerra, ataques ferozes. As abelhas são assim. E ela era assim, né? Depois do trabalho dela, e ela é esposa de Lapidote, que significa tocha. Interessante que a Bíblia menciona. Então, o que a gente entende? Que essa mulher estava debaixo da autoridade do marido. É bem interessante, porque essa mulher faz tudo e a gente não vê em nenhum momento o marido interferindo, né? Então, acho que era algo extraordinário. Esse casal caminhava tão junto, tão próximo, que respeitava o chamado de cada um. E ela, então, estava debaixo da autoridade. E eu quero mencionar aqui um versículo. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas é insensata, porém, com as próprias mãos a derruba. Está lá em Provérbios 14:1. Então, Deus nos capacita, nós como mulheres da nossa casa. Muitas vezes, você construiu tanto tempo e por 5 minutos de estresse, de surto, nós somos mulheres atuais, surtam de vez em quando, perde a cabeça, né? Fala coisas que não deve. Você pode derrubar a sua casa pela insensatez, tolice, tudo aquilo que você orou e construiu, você pode perder. Então temos que ser mulheres sábias. Sabedoria de Débora se vê quando ela atende as pessoas debaixo de uma tamareira. Por que ela fez isso? Em primeiro lugar, porque ela era uma mulher. E as mulheres eram muito discriminadas. Existia todo um paradigma aí. Não, mulher não sei o quê. Desde o Velho Testamento, mulher não valia nada, né? E como ela era mulher e atendia muita gente, ela julgava as causas das pessoas. Era um trabalho incansável. Então, onde que ela atende as pessoas? Debaixo de uma tamareira, tinha até o nome dela. Então ela atendia as pessoas debaixo da tamareira, ao ar livre, fugindo da aparência do mundo. Isso é importante. Isso é importante para todas nós mulheres. Jamais devemos dar ouvidos, aconselhar, ouvir problemas de um homem. E vice-versa. Nem nós buscarmos ombro de homens. Não importa quem seja. Todos os casos que eu sei lá no Caia, de jovens que aconteceu isso, acabou em adultério, destruindo o casamento de um, né? Não dá. E aqui a gente vê a sabedoria de Débora, de fazer algo ao ar livre, que todos vissem o que ela estava fazendo. Com certeza eram homens que iam lá para se aconselhar, não. Ela julgava mesmo que nem hoje vai para o juiz, um é réu, outro, né? Era desse jeito. Então ela tinha o discernimento de Deus, a sabedoria, e ela então tinha que julgar. Não, ele tem razão, ele não. Era assim. Então era um trabalho pesado para ela, o dia inteiro fazendo esse tipo de atendimento. Ela trabalhava incansavelmente atendendo o povo, não tinha tempo ruim para ela. Com certeza. Deve ter feito filas. Esse povo morando tudo tão próximo, muitos problemas, muitas encrencas devem ter acontecido. Mas ela tinha autoridade que ela havia recebido de Deus. Então já vimos que ela era uma intercessora, uma mulher que tinha intimidade com Deus e a sabedoria dela
que ela tinha para atender as pessoas, todo cuidado é pouco. Por exemplo, você está sozinho em casa, vai receber algum homem dentro da tua casa. Não pode. Seja quem for, o melhor irmão da igreja. Alguém que está vendo, pode ser até um parente. Olha essa coisa, isso é complicado. As pessoas que veem, que passam, não sabem que é teu parente, né? Então, todo cuidado é extremamente importante. Terceira coisa, Débora, mulher corajosa, mulher de batalha. Um dia ela estava orando e Deus, eu imagino que aqui não fala detalhes, e Deus então dá ordens, fala através dela e dá todas as instruções, como era para fazer, que eu vi aqui, procurar Baraque, pegar 10.000 nomes, falou que era da tribo de Naftali e Zebulão, porque os outros estavam extremamente ocupados com os navios. Depois, no capítulo 5, ela tem o cântico de Débora e ela vai falando, que fulano estava preocupado com os navios, outro estava na beira da praia, de férias, né? E uma tribo lá ficou fazendo reuniões para decidir, finalmente não foram, porque ela era mulher que estava coordenando, né? Tudo isso ela vem trazendo no cântico dela, né? Então, apenas duas, que Deus já sabia que iam enfrentar, acho que depois se juntou mais outra, né? E Débora era obediente a Deus, ela recebeu a mensagem de Deus e imediatamente leva, então, para Baraque. E aí eu li a desculpa de Baraque. Se fores comigo, eu irei, mas não irei se não fores. Conhece alguém assim? Que tem marido que só vai com a mulher do lado, né? Tem coisas que só funcionam quando a esposa está junto, né? E aqui a gente vê literalmente que Baraque ficou com medo. Ou ele não creu completamente na profecia, porque estava dizendo que Deus ia entregar os inimigos nas mãos dele. Aí ele disse, não, por via de Deus, deixa eu levar Débora comigo, né? Que se eu te apanhar, te apanha junto, né? E leva então Débora com ele. E ela era uma mulher assim, decidida. Ela não pensou duas vezes. Ela não foi falar com o marido. Ela não nem pediu permissão, porque a Bíblia diz que ela respondeu na hora. Mas falou logo para Baraque que a honra não seria dele. Ela responde mesmo, eu vou, mas a honra não será sua. Né? E ela então, imediatamente, é certo que irei contigo, mas a honra não será sua. E assim, e eu pergunto para vocês, como vocês são? Vocês são mulheres que enfrentam batalhas? Ou você se intimida, você tem medo? Tem medo da adversidade, tem medo das circunstâncias? Qualquer coisa você se desespera? Tem situações que na hora a gente entra em choque, entra em pânico, né? Mas depois que você raciocina, você busca o Senhor, você ora, Deus vai te dando um direcionamento, você se acalma. Então pode acontecer, mas nós não podemos ser mulheres que abaixam a guarda. Imagina, muitas das casas, dos lares, as mulheres são o pilar dentro de casa. Imagina se você se afrouxar, você desistir, não vou mais fazer nada, não adianta, não sei o quê. Que nada, você tem que se levantar como mulher de Deus, uma mulher guerreira. Eu sei quantas vezes eu rodei aquela minha casa, porque 4 filhos, adolescentes, depois jovens, acho que eles, filho de pastor não é santo, viu? Quantas lutas que nós enfrentamos. Eu ia por aquela casa e ungia portas. O nosso filho tentar afastar da igreja e jogando o computador. Aqueles jogos que tiram qualquer um do sério. Né? Quando ele não estava, eu lá ungia o travesseiro dele, ungia tudo. Eu orava e declarava. Eu, quando as coisas pegam, se sou meio doida. Se alguém me vê orando, dentro de casa, vai achar que a mulher doidou. Mas é isso que você tem que fazer. Você tem que se, com fé, você tem que se apropriar disso que Deus deu autoridade, gente.
Temos que buscar força no Senhor e fazer as coisas. Débora, que mulher! Eu tiro o chapéu para ela. Nós não precisamos enfrentar uma batalha. Você não vai precisar guerrear contra inimigos. 900 carros fizeram. Quantos milhares de soldados? Porque Baraque só tinha 10.000. Só 10.000. Os outros que vinham com um exército enorme. Apoia Baraque para cumprir o propósito do Senhor. Olha que impressionante. Porque se ela não tivesse ido, essa batalha não teria acontecido e não estaria registrada aqui. Porque Baraque não ia sozinho. Olha que interessante, de nós nos apoiarmos mutuamente, né? De repente você tem uma situação que você gostaria de ajudar, visitar, mas você sozinha tem medo. Convida alguém para ir com você. Mas não deixe de cumprir o propósito. Então Débora foi junto com Baraque para alcançar esse propósito. Outra coisa, e o marido Lapidote? Ele podia ter impedido a Débora de cumprir a missão, mas houve uma cumplicidade. Você que é casada, está cumprindo a missão junto com seu esposo, seu marido? Isso é importante. Nós que temos marido, como que está esse chamado? Como vocês estão dentro da igreja? Como vocês estão servindo? Vocês estão juntos? Vocês são parceiros? Né? Isso é extremamente importante. Né? E muitas vezes a esposa não apoia o marido. Não apoia, ou também vice-versa. Então precisamos estar juntos. E aqui não foi nem, Débora não foi nem para apoiar Lapidote, né? Foi para apoiar uma obediência de Deus. Que Deus veio dizer, olha, vocês vão fazer isso, mais aquilo. E ela então obedece e vai. Então Débora, como já disse que as mulheres não eram valorizadas, ela venceu todos os preconceitos e discriminações. E quando você recebe algo que nem Débora, outros juízes, Deus dá autoridade para você e para mim, para cumprir com o propósito. Deus vai dar autoridade para você orar pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela vizinha, pela amiga. O que menos falta é problemas, né? Pessoas que precisam de ajuda. E eu quero dizer para vocês que tem coisas que só as mulheres detectam na sua casa. Alguém disse assim que nós temos um radar. A mulher tem um radar que ela detecta o inimigo dentro de casa. Muitas vezes o marido nem caiu a ficha ainda. Aí você já sentiu, você já percebeu, você viu que o filho teu não está legal, você já está ali para contornar a situação. Então nós somos mulheres que Deus capacitou com esse entendimento, esse, como é que chama? Fala do sexto sentido, né? Da intuição e também da influência. Mulheres têm uma influência muito maior do que homens. Né? Então Deus nos capacitou para isso. Débora tinha uma liderança sobre Israel, a ponto dela ser chamada mãe de Israel. Era um nome pesado, mãe de Israel. Eu imagino que ela também não era tão nova, mas também não tão velha para ela ir na frente de uma batalha. Fala sério. Eu já não ia conseguir subir um monte, descer monte. Né, irmã Lourdes, com a bengalinha? Acabou, né? Então ela era uma mulher muito determinada, decidida e foi realmente a luta. E sabe por que Débora era assim forte, corajosa, decidida, determinada? O poder de Deus colocou algo dentro dela. Isso não era dela. Isso era algo que vinha de Deus através dela. Lógico que ela tinha um monte de qualidades. Como eu falei, Deus não escolhe ninguém que não faz um pingo de esforço. Você pode olhar na Bíblia. Aquelas pessoas que mais estão envolvidas, Deus escolhia. E dava tarefas, funções. Né?
E essa força não vinha dela, mas do trono de Deus. Eu gosto muito daquele versículo que diz que não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É Ele que vai te capacitar. Você tem que se apropriar da palavra. Sabe, muitas vezes, eu muito triste e preocupada com N coisas, né? Ultimamente, às vezes, acordo de madrugada e eu perco o sono, né? Mas acontece. E aí eu abro a Bíblia, eu oro a palavra. Isso é tremendo, gente. Eu oro a palavra porque aí eu pego um salmo, eu trago para mim, para a primeira pessoa. E aí tem base bíblica para oração, tem sustentação. E por isso que você tem autoridade para poder clamar em cima disso. Né? Então, Deus nos deu autoridade. E a gente sabe que o Espírito Santo faz esse papel também dentro de nós. Nos capacita, nos fortalece, nos consola, nos dá forças, nos põe em pé cada manhã. E aí você vai ter poder, autoridade, condições de amar, de suportar, amar os inimigos, perdoar o marido 40 vezes 7, né, se for preciso, ajudar, perdoar teus filhos, e você não vai desistir, porque você vai amar, orar e vai falar coisas boas, profetizar. As pessoas não compreendem, mas é falar, eu dizer para irmãos, Deus te abençoe, que você tenha dias maravilhosos, que você tenha uma saúde perfeita. Isso é profetizar. Palavras que edificam. Não podemos dizer, não, você não vai ser nada, você não zero a esquerda. Assim. Gente, tudo aquilo que vocês falam vai acontecer. Então, cuidado com as palavras que nós proferimos. Elas da Bíblia, Tiago diz que é que nem um leme que conduz o navio para onde quiser. Então, dependendo do que você declara, você está dizendo para o Senhor, não, minha vida vai ser desse jeito. Eu sempre lembro de uma ilustração que o pastor falou uma vez, que o pastor dizia assim, eu não vou de avião, porque tenho medo de o avião cair, eu prefiro morrer com um acidente de carro. E olha, aconteceu em São Paulo. Eu não sei quem era um pastor muito conhecido. E ele estava viajando, acho que para o lugar onde ele ia ministrar. Não é que deu um acidente e eu morreu. Tem misericórdia, arrependido. Não é? É melhor você. Pegou outra mãe de uma que vinha na minha cela e dizia assim que ela queria morrer atropelada. Acho que ela batia bem assim. Não deu outra. Pois a mulher não foi atropelada por Deus. Cuidado com as palavras que você fala. E depois, para você recolher no mundo espiritual, você vai ter que arrepender, pedir perdão e buscar de volta. Gente, isso é muito sério. Temos que tomar muito cuidado. Eles ganham a batalha como Deus havia dito. O Senhor foi à frente e guerreou por eles. Quando você lê o capítulo aqui, que eles, Débora e Baraque livram Israel, eles não entram em detalhes. Mas foi algo tremendo que Deus fez. Quando você lê o capítulo 5, ela faz todo aquele cântico de Débora. Ela fala como Deus abriu os comportas. Deus mandou tanta chuva que aqueles carros de ferro atolaram. Os cavalos não conseguiam mais sair do lugar. E aí o povo teve que sair dos carros de ferro, tiveram que começar a fugir. E nisso o povo começou a matar todo mundo. E nessa corrida toda, esse Cícera, que era o comandante, o chefe, o mais terrível, ele aí desce do carro dele e foge. E chega naquela Jael lá, se esconde e ela acaba matando o homem. Né? Então, havia ali a mão de Deus, né? Tem que ter. Porque eles não teriam condições, gente, de vencer a guerra. E foi bem interessante, há 3 anos atrás, nós estávamos lá em Israel, tínhamos um guia, que era um judeu brasileiro, fala perfeitamente português, e ele disse assim, que até hoje, Deus atua nas batalhas de Israel. Até hoje. Sabe, depois que eu fui para lá, eu tenho outra visão sobre Israel. Que para mim, eu olhava para João, dizia assim, que Jesus veio para os seus não receberam.
Falei, bom, já era, né? Não é, Deus tem algo com esse povo. Deus tem algo tremendo com esse povo. Muita gente se convertendo, eles não se chamam cristãos, eles são judeus messiânicos. Nós somos num kibbutz onde só tem judeu que já convertido para Jesus, que já aceita Jesus como Messias. Né? E aí eles estavam numa batalha nas colinas de Golã. E era o dia de Yom Kippur, agora segunda-feira de Yom Kippur, porque esteve trabalho no Boticário em Curitiba e dona é judeu, então eles não trabalham. Yom Kippur é o dia do perdão, eles fazem divisa ali com a Síria, ficaram de olho, eles não atacar. E quando eles foram, ficou pouca gente, mas Deus fez tanto barulho naquela colina de Golã que eles se assustaram. É um exército enorme que estava lá. Vamos correr. E eles fugiram, eles ganharam a guerra. Então existe intervenção incrível até hoje naquele lugar. Vocês sabem que isso é um ovo, tamanho de Sergipe. Com toda a tecnologia que eles têm. Toda a parte de exército deles é tudo subterrâneo. Né? Ninguém nem vê nada. Mas Deus ainda está ali atuando. E ele tem um plano com aquele povo, né? Então isso é impressionante. Então depois de tudo isso que aconteceu, houve paz durante 40 anos em Israel. Então provavelmente o tempo que Débora viveu, né? Houve paz naquele lugar. E eu queria terminar com o último tópico, que Débora era uma mulher agradecida. Aí depois vocês vão ler capítulo 5. Quando ela faz o cântico de Débora. E olha, ela é um cântico enorme, 31 versículos que ela tem. Ela louva a Deus, ela fala pelos chefes que se puseram à frente de Israel, pelo povo que se apresentou espontaneamente, pelo agir de Deus, enviando chuva, que os carros atolaram, os cavalos não conseguiam mais ir em frente, que o exército do inimigo caiu na batalha. Eu só peguei alguns itens, mas ela vai cantando e vai falando, louvando a Deus pela vitória e por tudo. E assim, eu quero finalizar com essa palavra. Como que você tem sido? Eu, pelo menos, eu percebo que a grande maioria das mulheres são muito reclamonas, rixosas, murmuram por qualquer coisa, reclamam, sabe? Tem maridos que dizem, eu prefiro morar no eirado do que com uma mulher rixosa, né? Ninguém aguenta, alguém que só reclama. Isso não é bíblico. A Bíblia fala, dai graças em tudo. O tempo inteiro nós precisamos louvar a Deus. Mesmo temos que ser igual Jó, que disse assim, olha, se Deus me deu as coisas boas, Ele não pode dar as coisas ruins. Quando ele perde tudo, ele disse, nu eu vim ao mundo, nu eu voltarei. E se ajoelha e adora a Deus.